Qual foi a coisa mais assombrosa que você passou nessa vida? Moço, eu tenho passado tantas assombrações, tantas coisas assombrosas, que se eu fosse contar essa história, eu passaria um ano e não terminaria. Isso dava filme, dava novela, dava livros, que eu já tenho passado. Você algum dia já teve a sensação de estar no teu trabalho, trabalhando você sozinho na natureza, só você, sem ninguém por perto, no seu trabalho, e ter a sensação que está sendo chicoteado, apanhado? Eu já passei por tudo isso, trabalhando e sentindo que estou sendo chicoteado, que estou sendo apanhado. Aí, uma outra vez, isso lá em Guaramiranga, trabalhava numa latada de chuchu, sozinho, 5 da manhã, tomava café, deixava minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, e ia trabalhar para sustentar a família, meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Meu pai nesse tempo não estava em casa. Quando eu chegava no serviço, tirava a enxadinha das costas, começava a trabalhar, imediatamente chegava um cara do meu lado, trabalhar também, no mesmo serviço que eu. Só que ele era um cara diferente, moreno, nariz comprido, fino, alto e bem franzino. E as orelhas pontudas para cima. Agora o que me admira nessa história toda é que esse cara ele não merendava, ele não almoçava, não via ele tomar água, nem café. Mas nessa arrumação trabalhava a semana todinha comigo. Chegava a hora de almoço, não via para onde era que ele ia. Também não chegava na casa para almoçar. Esse final de semana também não ia pegar o dinheiro. Moço, eu tenho certeza, esse cara, se não fosse Satanás, mas era a cópia dele. Outra vez, seu moço, em Guaramiranga, eu era carpinteiro nessa época, eu vim de Belo Monte, uma noite de lua parda, tempozinho de inverno. Quando eu cheguei, moço, na parede de um açude, bem próximo ao sangrador do açude, aquele negócio se avaroçou, se gostar de mim, cabelo arrepiou. Eu fui caminhando. Na medida que eu ia caminhando, era como se fosse um dragão, assim, voando por cima de mim. Isso eu caminhei mais de 1 quilômetro com esse negócio. Nem passava de mim e nem ficava para trás. Era só me acompanhando, eu andando por baixo e ele como se fosse voando por cima. O sussurro mais horrível do mundo. Moça, eu me arrepiava. Mas não tinha medo, não. Olhava para cima e não via nada, só via aquele batido de asa e aquele alvoroço por cima, aquele sussurro horrível. Nisso eu caminhei mais de 1 quilômetro. Foi horrível. Outra sensação meio estranha era quando eu era criança. Criancinha. Eu ficava no meio da minha sala e ficava que nem um prato de balança, fazendo assim, ó. Esse sistema aqui. Aí de repente, na medida que eu ia fazendo assim, ia subindo, até encostar o casco da cabeça na linha da comieira da casa. Não sei como isso acontecia. Também andei também no cavalo de Satanás. A cavalo mesmo, no cavalo dele. Fui nos infernos 3 vezes. Fui no céu 2 vezes. Nos infernos eu ia e voltava. Mas quando eu fui ao céu, uma vez, eu via Jesus na frente, assim, na minha frente, um lugar muito bonito. E eu nessa parte aqui, separado de Jesus, essa distância de uns 10 metros. Aí entre eu e Jesus, um rio de fogo. E muita gente do meu lado aqui. E eu olhando Jesus assim na frente, aquela roma de gente. Aí Jesus dizia assim, ainda não é a sua vez. Ainda não é a sua vez. Aí eu voltava. Aí sempre me lembrando daquela história que dizia. Isso quem disse foi Jesus, ele acrescentou isso.
Aquele que quiser ser salvo, pegue sua cruz e os carregue. Então nessa hora que eu estava no céu, que tinha um lago de fogo que separava eu de Jesus, eu me lembrava da cruz. Eu digo, se eu tivesse trazido minha cruz, logicamente eu botava aqui e atravessaria para onde foi Jesus. Mas quem sabe um dia eu teria a graça de chegar onde está o grande rei. Pai, um dia para tua honra e glória eu chegarei, no pico da montanha onde tu me aguarda. Me aguarda, rei. Rei, toda a honra e toda a glória a ti. Gracioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus seja louvado.